9 de abril, começando ao vivo o nosso Agora Goiás pela TV Assembleia, canal 3.2. Goiânia está dessa forma nessa manhã, sem nuvens, tempo muito claro e o trânsito já bastante movimentado na Avenida 85, ali no alto do setor Marista. E lá do Morro do Mendanha a gente vê essa imagem também ao vivo da nossa querida cidade de Goiânia. Você está percebendo que a chuva já está indo embora, a seca já está começando, né? E a gente vai sempre mostrar essas imagens para você. Fique com a gente, o Agora Goiás já está no ar. Olha, já está na Assembleia Legislativa o projeto do governo estadual que prevê o pagamento por uso de equipamento de monitoração eletrônica de presos. A reportagem que você vai ver agora é do Murilo Santos. O deputado Ricardo Quirino subiu à tribuna para pedir atenção à escolha de cuidadores de idosos. Queria dar um recado para a família. Sempre que contratar um cuidador, verifique o currículo dessa pessoa, não apenas o currículo impresso, não. Mesmo que ele seja indicado por uma agência, procure saber a vida dessa pessoa e alertar também a toda a comunidade. Observe, se uma pessoa que mora próximo de você mudou o comportamento, o ritmo diário, busque ajuda. A deputada Bia de Lima voltou a defender o fim da jornada 6x1 em discussão em Brasília. Nós temos uma pauta muito importante neste 1º de maio, que é a pauta do fim da escala 6x1. A gente está buscando fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter maior dignidade, possam ter tempo para estar com suas famílias, possam ter tempo para sobreviver e viver e não só trabalhar. Amaury Ribeiro não concorda. Ele voltou a citar que já trabalhou sem folgas. Eu acostumei a minha vida inteira com a escala 7x7. Trabalhei a minha vida inteira e não me lembro, já disse isso aqui, de trabalhar na roça ou em qualquer outro emprego que eu já trabalhei na minha vida, de eu nunca ter tirado um dia de folga. De eu nunca ter tirado um mês de férias. O aumento da inflação já está confirmado que nós teremos, com o fim da escala 6x1, um aumento de 13% na inflação. Um aumento de mais de 20% às empresas em pagamentos de salários. Como é que as empresas vão fazer os empresários que já passam por dificuldades? Outros parlamentares pediram por rodovias estaduais e federais. A gente vem aqui, junto a essa casa, junto aos nobres deputados, junto ao governador do estado de Goiás, para que a gente possa fazer um trabalho junto ao DENIT. Hoje a concessão da via a concessionária abandonou, a via está sem concessionária, sem administração, voltou para o DENIT e nós precisamos imediatamente, urgente, que sejam feitos retornos ali na BR-040, principalmente entre Lusiana e Cristalina, ali até o São Bartolomeu, que é o primeiro distrito de Cristalina. Eu apresento 2 requerimentos de minha autoria, senhor presidente, ambos endereçados à Goinfra. Um deles requer a pavimentação asfáltica da rodovia GO 429, no trecho compreendido entre os municípios de Itapuranga e Cidade de Goiás. O outro solicita a roçagem às margens da rodovia GO 437, no trecho compreendido entre os municípios de Anápolis e Silvânia. Em entrevista coletiva, o líder do governo, Thales Barreto, comentou sobre o projeto da governadoria que trata sobre o pagamento por uso de equipamento de monitoração eletrônica por parte de presos ou condenados em Goiás. Com a lei federal, a gente está apenas adequando. Então, é uma determinação que já tinha previsto antes pelo governador, que agora nós estamos efetivando. Então, a gente sabe a necessidade disso, porque o agressor apronta, agride, faz tudo negativamente e o Estado ainda tem que fazer manutenção disso. É injustificável.
Vamos falar de futebol agora, já está com a gente aqui ao vivo Renato Sobrinho. Ô Renato, bom dia para você, tá tudo bem? Bom dia, Jordevar, bom dia a todos que nos acompanham, tudo bem, tudo certo, estamos juntos aí nessa quarta-feira. Pois é, esse meio de semana, em termos de Série A e Série B, o pessoal está descansando, vamos dizer assim. Série A está jogando outras coisas. Isso, Copa Sul-Americana e Libertadores, o calendário. Vamos falar da Série B? Vamos. Que é o que nos interessa. Exatamente. Nós temos ali 3 times goianos na Série B, Goiás, Vila Nova e Atlético. E eles jogam nesse final de semana? Jogam, até vou buscar aqui, o Atlético, o Goiás jogam no final de semana, o Goiás vai até Fortaleza, o jogo é duríssimo, hein, Jordevar? Sábado, 8h30 da noite, lá um adversário que está brigando aí pelas primeiras colocações na tabela, e o Goiás, por incrível que pareça, né, depois do final de semana trágico, porque jogou em São Paulo contra a equipe do São Bernardo, acabou perdendo por 1-0 e viu a sua condição na tabela da Série B ficar ameaçado. O Goiás, nesse momento, Jordevar, 16º colocado, um time que estava invicto até poucos jogos, 3 rodadas, 3 derrotas consecutivas, uma certa instabilidade no Goiás Esporte Clube. Pois é interessante, porque o Goiás começou bem, veio de um campeonato goiano bem. Campeão invicto. O que acontece? Jordevar, o Goiás, o primeiro nível técnico do Campeonato Goiano, ele teria como realmente embate só Vila Nova e Atlético. E ele conseguiu passar pelos 2. Então ele mascara um pouco essa realidade, mas o fato é que o time do Goiás teve uma queda técnica mesmo, alguma coisa, é natural que isso aconteça no campeonato. O Atlético começou com 3 derrotas também e se recuperou, já ultrapassou o Goiás na tabela de classificação. Só que o problema, eu penso, do Goiás é tentar identificar o que está fazendo o time ter essa oscilação. Nessa sequência de 3 derrotas, lá em Caxias do Sul contra a Juventude, a gente brinca muito com isso, né? Lá em Caxias do Sul contra a Juventude, teve 2 jogadores expulsos. Um deles foi o Wesley Garcia, inclusive de forma infantil, né? Revidaram uma agressão que sofreu, ele revidou e foi expulso. O árbitro viu, tem câmera para todo lado no campo, então naturalmente foi expulso. Isso complicou. Aí veio o jogo aqui contra o Cuiabá. Esse jogo em casa, aí para mim o técnico Daniel Paulista errou na escalação, demorou muito a fazer alterações, o time perdeu. E essa última agora, lá em São Bernardo, o Goiás perdeu o pênalti. O Anselmo Ramon bateu de forma displicente um pênalti. O Goiás dominou o jogo e no último minuto praticamente leva um gol. E a zaga tem falhado. E eu tenho dito aqui, sempre nos programas que participo, o Goiás precisa rever o posicionamento dos seus zagueiros. Luizão é um zagueiro que nesse momento não atravessa boa fase, tecnicamente falando, está sempre se envolvendo em lances que ele falha, então está na hora de mudar o sistema defensivo. Troca o zagueiro. Tem alguns jogadores do Goiás que têm desfalques para essa partida. Não terá o Lourenço, que tem um entorse no joelho, vai ficar aí de... e é uma perda grande. 4 a 5 semanas fora. E o outro é o Felipe Machado, que também é titular. Sim. O Lucas Rodrigues voltou, né, o garoto da base, está destacado, mas precisa rever essa questão de posicionamento. O Goiás joga contra o Fortaleza lá na Arena Castelão, 8h30 da noite. E olha só, é um jogão, porque o Fortaleza é o vice-líder. Exatamente. Eu estou olhando aqui, o Goiás jogou 6 partidas. Isso. Ganhou 2, perdeu 3 e empatou 1. Isso faz falta lá na frente. Faz. O campeonato, assim, a gente sabe, a Série B funciona assim. Primeiro turno, você tem que fazer o maior número de pontos possíveis, porque quando vem a janela no mês de julho para reforçar, aqueles clubes que têm um maior aporte financeiro, e aí me preocupa a situação do Goiás, hoje vai ser divulgado um balancete patrimonial e financeiro do Goiás, fechou com déficit, segundo informações, ainda não foi divulgado, com mais de 70 milhões de prejuízo. 70 milhões. Gastou-se mais de 70 milhões no ano passado e não deu certo. O Goiás não subiu. Então, é preocupante essa situação do Goiás, né? E aí a gente fica naquela por entender. Será que o Goiás vai ter força para reagir no segundo turno? Sendo que, evidentemente, o primeiro turno está aí e ele está tendo esses tropeços. Eu lembro uma coisa assim que é fatal. Não só foi no Goiás, mas esse foi mais evidente, né? 1 ponto. Sim. Tirou o Goiás da Série A. O ano passado foi desse jeito também, 2 pontos, ou seja, 2 pontos. Uma derrota tira. Então pontuar, é fazer pontos, é buscar essa questão aí, porque é muito importante, não dá para vacilar não. Tá, olha só, o Goiás tem 7 pontos, não é isso? O Atlético também tem 7 pontos. A mesma campanha do Goiás, só que ele tem um saldo de gol menor, não é isso? Melhor. Aliás, melhor. Ele tem -1 e o Goiás tem -2, então até gol faz diferença. O Atlético começou uma reação.
Tanto é que o saiu da Atlético zona de rebaixamento. estreou com 3 derrotas consecutivas, assim como o Goiás. A campanha deles é bem idêntica mesmo, só o saldo de gols difere. Então, só que o Atlético vive num momento de ascensão. São 4 jogos, em contando a Copa do Brasil, que o Atlético não sabe o que é derrota. O Goiás tem 4 jogos que não sabe o que é vencer. Então, é a diferença. O momento do Atlético é de reação. O Atlético joga agora, no próximo final de semana, também domingo, contra o Juventude, também em seus domínios. No estádio Antônio Ascioli. Então é uma oportunidade boa. O Atlético venceu o Avaí de forma difícil, não foi fácil, mas é assim, é muita disputa, muita entrega a Série B, e o Atlético conseguiu reagir. Exatamente. E se o Goiás perder, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Não tenha dúvidas. Perder o jogo, o Goiás vai parar na zona, porque tem times ali. O Cuiabá está com o mesmo número de pontos do Goiás e está na zona. Então, se ele empatar, já entra e coloca o Goiás. Se ele perder, aliás, né? Se o Goiás perder. Segue o líder. Essa é uma situação. O líder. E ainda que o torcedor fique eufórico, muita gente fala assim, os adversários dizem, todo ano é assim, é cavalo paraguai. Tira a foto da classificação que não vai ser assim. Printa a tela que depois do final não vai ser assim. Mas o fato é que o Vila Nova está aproveitando o momento. É a segunda rodada consecutiva que ele está na liderança, e a julgar pelo que aconteceu na última rodada, Jordevar, você vê a força do Vila Nova. Já saiu para jogar lá em Fortaleza contra o Ceará, fez um gol, abriu o placar, depois de um apagão no time, tomou a virada, 3-1, foram para o segundo tempo, intervalo, 3-1. Aí o treinador arrumou o time. O Guto e o time do Vila é o mesmo time, não contratou ninguém, não dispensou ninguém, que estava no Campeonato Goiano, que ficou nas semifinais. E aí o que acontece? Vai para o campeonato da Série B, traz um treinador acostumado, é o rei do acesso, o Givanildo no passado já foi, agora é o Guto. Tem 5 acessos da Série B para a Série A. Então ele faz a diferença. E aquele 3-3. Rafa Silva. Rafa Silva, eu cansei de dizer, Rafa Silva não dá conta. Agora eu estou tendo que me redimir e morder na língua, né? Futebol tem isso. Eu continuo achando que ele tecnicamente é ruim, mas está num momento bom, está fazendo os gols, né? Nesse jogo contra o Ceará fez 2 e o Vila terminou. Foi muito interessante, foi meia bicicleta, puxeta, né? Aquela coisa antiga. E olha, você falou no Vila Nova. O Vila Nova, gente, ele tem 3 times que não perderam até agora. Isso. O Vila Nova é um deles. Vila Nova não perdeu. O Ceará que jogou bem. O Ceará não perdeu e o Sport Recife também não perdeu. Também. Só que o Vila Nova tem 3 vitórias e 3 empates. E aí a questão é a seguinte, joga agora esse jogo contra o Atlético em casa, já foi colocado à venda, os ingressos vão acabar, 10 mil ingressos colocados à venda no Oba, vai pulsar segunda-feira. Vai ser que dia? Segunda-feira à noite, 7 da noite, segunda-feira. Então, é um horário que o pessoal ainda está saindo, mas a torcida não está nem aí, vive um momento de êxtase com a chegada do Guto Ferreira, eles brincam lá, né, que ele é o Gordiola, que é meio gordinho e tal, o pessoal pega no pé, mas ele é um cara extremamente carismático e tem o comando do grupo. Sim. Ele consegue fazer o que os jogadores que até então, como o Rafa Silva, estavam aí encostados, não rendiam, está rendendo, está fazendo a diferença. E com detalhe, se o Vila vencer o time do Atlético, continua líder. E vai para o próximo jogo, sabe contra quem? Contra o Goiás, lá na Serrinha. Mas olha só, o Vila Nova é o primeiro com 12 pontos, o Fortaleza que vai enfrentar o Goiás tem 11, o Fortaleza joga em casa. Então o pessoal do Vila vai ter que torcer pro Goiás, né? Pelo menos um empatezinho, né? Um empatezinho já tá bom, né? Mas se ele fizer a parte dele, independente do Fortaleza ganhar, ele continua na liderança. Ele precisa vencer o Atlético. Atlético que perdeu nessa segunda-feira, o jogo dele foi atrasado novamente, foi segunda, ele perdeu por 1-0 para o Náutico. E detalhe, perdeu o seu principal jogador, que é o Ronaldo Tavares, o centroavante português, que tem 5 gols, é o artilheiro da Série B, tá fora, não vem para jogar contra o Vila, um desfalque significativo, e isso é bom para o Vila Nova. Vamos para os palpites? Vamos lá. Fortaleza e Goiás. É um jogo que, para mim, o Goiás ele tem que dar uma resposta. E, para mim, o Goiás tem condição de chegar lá e buscar pelo menos um empate. Eu estou acreditando nisso, no empate, 1-1. Tá certo. Atlético. O Atlético vai vencer em casa. Mais uma vez, essa reação vai. O time do Atlético vai se encaixando. Inclusive, o Eduardo Souza estava chateado, que a torcida cobra muito dele, porque ele é da casa, foi durante muito tempo treinador interino, auxiliar técnico permanente. Então, ele está chateado. Inclusive, saiu na bronca com o torcedor e até o próprio presidente Adson o defendeu. Venceu e, para mim, ele está fazendo uma boa com o Marrone, atacante, jogando de meia ali, fazendo uma boa movimentação. Para mim, o Atlético vai vencer por 2-1. Vila Nova e Atlético. Aí aquela situação, quando tá muito fácil assim, é o líder, então pode acontecer o tropeço. Esse Atlético sempre tá pronto, né? Contra o Goiás, você lembra, né? Exatamente, é um time tinhoso, é um time difícil, mas eu acredito o Vila uma goleada assim de 1-0. Se é que você me entendeu. Né? Entendi. 1-0 gol da torcida, porque é brincadeira. Mas é isso, o Vila é o time a ser batido. Todo mundo quer bater no líder agora, né? Claro, segue o líder. Daqui a pouco tem mais. Exatamente, a partir das 11 da manhã aqui no Alego Esportes.
Renato Sobrinho, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Gostei disso. Ontem eu encontrei com você lá num trabalho muito interessante. Exatamente. Nossa querida Amanda. Isso, grande Amanda Hugo Duarte. A turma boa lá da Pode Vir. A gente faz um trabalho lá nos streams, na Rádio Comunitária do Guanabara e também no YouTube. Segue a gente lá, Pode Vir FM, que a gente faz um barulho nas transmissões esportivas. Manda um abraço para esse pessoal aí, gosto muito deles. Aliás, o Hugo é o único campeão mundial de futebol aqui de Goiás. É verdade. Um abraço para ele, meu amigo, meu irmão Hugo Duarte, o cara que foi, e aí para quem não conhece, né, hoje é comentarista esportivo, é um cara que construiu uma carreira vitoriosa do futebol brasileiro e mundial. Começou no Goiânia, foi vendido aos 18 anos para o Flamengo, jogou no Corinthians, seleção brasileira de júniores, nova, né, dos novos, se falava na época, ou júnior, sub-20 hoje, e foi campeão com a seleção brasileira. Você está correto, é o único campeão mundial com a seleção brasileira. Você lembra a turma que era do Bebeto, companhia Dunga, Jorginho, todo mundo jogando com ele. Todo mundo, é isso aí, turma boa. E o Hugo boa. também jogou em Portugal. Muitos anos, acho que 8 ou 10 anos lá em Portugal. Então, um cara abraço vitorioso. para ele. Outro para ele também e para você. Obrigado. Vamos continuando aqui. Gente, a 8ª reunião do Fórum Goiano de Desburocratização reuniu representantes do setor público e também do setor produtivo para discutir medidas que prometem facilitar a vida de quem empreende aqui no estado. A reportagem é da Tiara Castilho. A busca por menos burocracia e mais agilidade para quem empreende foi o foco da 8ª reunião do Fórum Goiano de Desburocratização, realizada no Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás. A abertura foi feita pelo deputado Vermondes Cruvinel, do União Brasil, que destacou a importância de tornar o Estado mais eficiente. O propósito inicial aqui é de trabalhar um avanço na legislação municipal no que tange a questão de eficiência. Nós temos no Estado alguns marcos importantes já aprovados, uma lei do Estatuto Goiano da Microempresa, um marco legal da inovação, uma lei estadual de liberdade econômica, e queremos criar um ambiente propício para que facilite o desenvolvimento, não só na cidade de Goiânia, mas no estado de Goiás, e principalmente com diálogo e parcerias. O encontro contou com autoridades, representantes do setor produtivo e gestores municipais para discutir soluções práticas que melhorem o ambiente de negócios. O setor produtivo também levou suas demandas. A presidente do Sindilojas Goiás reforçou os impactos da burocracia no comércio. Aqui hoje nós estaremos discutindo principalmente a lei de liberdade econômica para o município, uma vez que nós já temos a lei de liberdade econômica no estado de Goiás e agora é muito importante trazer isso para o âmbito municipal da prefeitura e incentivar para que os vereadores realmente se empenhem em aprovar esse novo projeto. Outro destaque da reunião foi a aplicação prática da Lei de Liberdade Econômica em Goiânia. A gente quer trazer os quinais, aqueles quinais de baixo risco, que não vão precisar de uma licença ambiental, de uma licença de atividade econômica, de uma licença da vigilância sanitária, que basta eles solicitar, até na plataforma da Junta Comercial, a sua inscrição já vai sair ao mesmo tempo, a inscrição municipal, e todas as licenças vão estar dispensadas e ele já pode, naquele momento, em segundos ou em minutos, já iniciar a sua atividade econômica com a liberdade econômica. Também entraram na pauta os investimentos em tecnologia no município de Goiânia, com foco na modernização dos serviços públicos e na redução da burocracia para quem empreende. Nós já conseguimos agora, até no lançamento do E-Resolve, né, dentro da plataforma, nós já colocamos o uso do solo, já hoje informatizado, alvarás de demolição são autodeclaratórios, alvará de reforma, alvará de muros de arrimo, a gente está fazendo muita coisa legal. Isso agora para frente, depois da plataforma E-Resolve, né, que nós vamos jogando os nossos serviços lá, mas sempre pode ter novidade aí, mas sempre no sentido de desburocratizar e no sentido de melhorar a vida do contribuinte. Gente, vamos falar de uma exposição que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa chamada Serpenteando as Cores. Por isso a gente vai falar com as duas artistas, né, que estão aqui. Verônica Thalessa, tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia para você. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Rita Almeida, tudo bem com você? Bom dia. Tudo bom dia. Essa exposição começou quando? Ela começou no dia 27/8 e ela estará acontecendo até o dia 1º do mês 5.
Aqui no saguão de entrada. Isso, já na parte principal. Acima da escadaria, na hora que você já entrar, já vai dar de frente para a exposição. Ô, Thales, você tem imagens? Vamos colocar aqui que eu quero que a Rita vá comentando para a gente sobre esse trabalho. Me fala dessa exposição, Rita. Então, nós somos artistas independentes, nós pintamos telas e afins, a gente não se limita só a isso, né? Nossa arte é muito além. Eu, particularmente, eu tenho uma arte que é mais para um surrealismo. Eu gosto de pintar coisas que existem e coisas que não existem. Gosto muito de animais, de botânica, adoro pintar mulheres, eu adoro pintar mulheres. Então, assim, foi assim, uma grande oportunidade para a gente aqui, né? Tá podendo estar expondo, tá levando arte para as pessoas, levando esse respiro artístico, né, para o pessoal. Eu acho que é muito importante isso. Ainda mais no dia de hoje, que é tudo tão automático, né? A gente precisa tudo desse tão rápido, respiro, né? Artístico, né? E a gente se surpreendeu muito, né? Porque assim, as pessoas param e elas olham e elas se emocionam. O que elas comentam quando você está acompanhando? Ontem mesmo, uma menina chegou para mim e falou, nossa, eu olhei para sua arte e eu senti vontade de chorar. E eu falei assim, eu até assustei, meu Deus, por que vontade de chorar? Eu me emocionei, eu me conectei muito com essa tela. Legal. Sabe, isso foi muito, muito assim, fez eu ganhar meu dia. Particularmente assim, eu fiquei muito feliz. E é isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Esse respiro artístico, para a gente poder estar focando em as pessoas estarem se movimentando, né? Elas estarem querendo saber, né? Querendo ter criatividade também junto com a gente. Então, é isso. Por isso que E você, tá Verônica, aqui, fala para a gente da exposição. Tudo bem? Eu sou autista nível 1, sou diagnosticada. E eu sempre usei a arte para me desestressar do dia a dia, da minha rotina, que é cansativa. Eu trabalho na área da saúde, sou enfermeira. Chegando em casa, eu sou mãe de 3 filhas, tenho um marido. E essa é a maneira com que eu lido com o mundo, né? Desde pequena eu tenho acesso à tela, à pintura. Eu reúno as minhas filhas, faço esse momento mãe e filha de pintura. Ainda tem tempo? Tenho, eu tenho tempo. Depois a gente descansa, no novo dia a gente está melhor para atender ao público, para trabalhar normalmente, estudar, ter uma vida comum. Então eu reforço a ideia de que qualquer pessoa pode ser um artista, né? Inclusive uma criança. E você faz trabalho na sua casa? Faço um trabalho na minha casa, nas escolas que eu tenho acesso. Os seus filhos acompanham quando você está pintando? Sim, elas dão palpite de cor, pintam, dão ideias, gostam também de rever. Dá ideia, por exemplo, do que você vai pintar também? Isso, esses dias elas estavam me questionando sobre a minha infância, né? E inclusive tem um dos quadros aí que sou eu pequena numa foto, onde eu pegava o telefone, né? Que era o telefone aquele mais antigo. E eu sempre ficava ligando para alguém, né, na minha infância. E aí eu pintando, ela, mamãe, mas me conta, você gostava de falar? Com quem que você falava? Aí foi onde eu pintei o Alien, né? Ah, você que pintou esse aqui. Aí a questão do telefone, então, estava presente. Isso. Aí eu falei, mamãe falava com o Alien. Aí eu vou criando histórias com elas e pintando junto. É um momento meu como mãe, como artista, como neurodivergente, que também está descarregando ali de uma rotina que para quem é autista, é pesada, né? Mas é maravilhosa também. E eu queria saber como que a pintura chega para quem tem a questão do autismo. O que acontece? Na minha vida, eu sou filha de artistas, então eu tive esse contato. E a pintura, ela é uma arte-terapia, né? Eu sempre gostei de expressar traços, cores bem marcantes, pinceladas mais assim, pesadas mesmo. Se você ver, a minha pintura não é um realismo, não é uma coisa perfeita. Ela é uma coisa assim, expressada mesmo dia a dia. Aí depende muito do humor. E me auxilia muito em questão de regular emocionalmente, de trabalhar, de continuar essa rotina de mãe, né, que já não é fácil, e também de quem trabalha na área da saúde. E eu sempre gostei de lidar com o público. Então, assim, depois de um dia de trabalho, é a arte que me sustenta, é a arte que me faz ver Então sentido. você tem trabalho na área da saúde, cuida da casa, dos filhos, pinta. E a Rita? Então, eu sou profissional piercing, na verdade. Eu faço perfurações nas pessoas. Piercings, né, atualizações e tudo mais. Eu também tenho 2 filhos, eu também sou dona de casa, eu também sou esposa. E a gente junta tudo isso e dá tempo, menino, dá tempo. A pergunta que você vai, dá tempo ainda, gente? Dá tempo, sim, dá. Esse aí quem pintou? Esse daqui foi eu. Foi você. E aí o que você falou que não existe, né? Isso,
Eu gosto de pintar coisas que estão no nosso imaginário, coisas que às vezes está no subconsciente também, porque tem muito isso da gente colocar o sentimento para fora. Às vezes a gente não consegue falar, mas aí na pintura a gente consegue expressar. Quer dizer, uma viagem. Os seus filhos ajudam nisso? Ajudam também, É? ajudam, igual os da Verônica, dão dicas. Mãe, o que é isso? Coloca, não, vamos colocar uma cor diferente. Sim, eles falam sim. É, sim, também? Sim, sim. Olha só, já são artistas então. Sim, sim. Que bom. Vamos fazer o convite, então, quem quiser vir aqui na Assembleia, até Isso. que dia? Até dia 1º de maio. Primeiro. Mas foi rápida essa exposição. Não foi? Sim, ela foi mais rápida, ela não foi muito planejada, foi meio que em cima da hora, né? Eu estou buscando esse contato com as escolas, levo telas lá para fazer pintura com crianças. Como é que eles trabalham na escola? Me conta. Então, as minhas filhas, elas estudam na rede pública, né? E como elas participam em casa, elas deram a ideia para as professoras dela para fazer essa pintura lá no CEMEI e nas escolas municipais da região. Aí você pinta lá no CEMEI? Isso. Só no CEMEI eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque a gente tem uma documentação que tem que ser revista para informar que eu vou fazer o trabalho na escola. Mas eu já fiz em praça, em institutos da região. Fiz no instituto também numa escola, que é em Aparecida de Goiânia. E assim, eu fui muito bem recebida pelas crianças. Tinha crianças neurodivergentes, né? E é um momento que as crianças se sentem acolhidas, elas se sentem uma só, sem distinção, né? Tem um quadro que foi dedicado a essas crianças, que é A Baleia. Tem uma musiquinha que fala: a baleia é amiga da sereia. E eu mostro nesse quadro que as pessoas não precisam ser iguais para ter uma amizade, para ter uma convivência no mesmo ambiente. Né? Então, assim, eu fiz essa exposição para me lançar como artista, para poder atingir públicos maiores, né? O meu objetivo com essa exposição Serpenteando as Cores é levar nas escolas públicas, seja elas CEMEIs ou escolas integral, para eu fazer esse trabalho de forma voluntária, né? E ter aí uma ajuda maior em questão de material. No momento eu custeio esse material, eu levo do meu bolso. Esse aqui me chamou a atenção, olha a expressão. Do camelo. Né? Esse camelo aí eu fiz dedicada a uma médica cirurgiã que eu faço parte da equipe dela, que é a doutora Vitória. E ela no centro cirúrgico, a gente fazendo cirurgia, ela falou: então você pinta? Eu falei: pinto. Ela: dá tempo? Eu falei: dá. Faz um camelo. Eu falei: um camelo, doutora? Ela: faz um camelo para mim. E aí eu fiz o camelo. Por que você escolheu essa expressão dele? Eu achei muito interessante. Esse camelo... Engraçadinho. Como eu sei que ela vai dar para a filhinha dela, eu fiz um camelo mais voltado... Todos os meus quadros são mais voltados para o infantil. Eu gosto muito de cores, né, chamativas. O rosa, o laranja, o vermelho, o azul. O que mais tem nas minhas telas são azuis. E assim, eu achei ele muito engraçadinho, ele tá feliz. Eu também né? me chamou a atenção. Eu gosto de levar isso, alegria, cor, vida, né? As minhas telas passam muito isso. Gente, foi muito bom ter vocês aqui, sabe, falando dessa exposição, a gente fazendo o convite. E aqui é interessante na Assembleia, porque quando a pessoa chega, automaticamente ela já está na exposição. Ela já vê, ela já dá uma circulada, né, Rita? Isso é muito legal, né? Sim, muito. Pois é. Verônica Thalessa, obrigado. Eu que agradeço pela Rita Almeida, um abraço para você. Obrigada, muito obrigada. Mais sucesso. E a gente vai continuando com o programa aqui. Olha só, o esporte universitário recebeu um reconhecimento especial na Assembleia Legislativa nessa noite da terça-feira. A solenidade reuniu representantes de atletas, também universidades do Estado, para celebrar o papel dessas organizações na vida dos estudantes. O deputado Virmondes Cruvinel reuniu a comunidade acadêmica na Assembleia Legislativa de Goiás para homenagear as atléticas que movimentam universidades em todo o estado. Atléticas de grandes instituições como a UEG, a UFG e a PUC Goiás marcaram presença. Para a pró-reitora de extensão da UFG, Luana Cássia, a homenagem evidencia algo que a universidade já reconhece há tempos: os benefícios que essas organizações trazem aos estudantes. Além do aspecto esportivo, que é a grande essência delas, elas promovem integração, socialização, elas contribuem com a permanência dos estudantes conosco. São projetos de extensão, né, que se relacionam diretamente com a sociedade, mas são entidades de organização dos próprios estudantes. E em todos os aspectos, elas são muito importantes para nós. Um dos homenageados da noite foi o Vicente, estudante de Educação Física da UEG e presidente da Atlética Hipertensa. Para nós é uma honra, né, receber
essa homenagem aqui na Assembleia, né, perante ao deputado Virmondes, e podendo representar o nosso estado de Goiás, né, em nome da Atlética, é um prazer imenso. Autor da homenagem, o deputado Virmondes Cruvinel ainda reforçou que a iniciativa é também um chamado ao poder público para se aproximar do ambiente acadêmico e apoiar políticas que ampliem as oportunidades do esporte universitário em todo o estado. Gente, vamos seguindo agora. Eu quero chamar uma reportagem, o Tarja vai preparar, sobre histórias que emocionam e mostram a força da inclusão por meio da arte, que tomaram conta da Assembleia Legislativa. Essa reportagem você vai ver agora na voz de Maristela Ramos e também de Ademilson Souza. O saguão do Palácio Maguito Vilela ganhou um novo som nesta manhã. Entre acordes e olhares atentos, a arte mostrou que também é caminho de inclusão. É o cromossomo do amor e a música não fala nada mais, nada menos do que isso. Fala sobre vida, fala sobre amor, que é um verbo inconjugável, se é que existe essa palavra, é um verbo de ação. E é esse trabalho que nós proporcionamos para a nossa rede de núcleos musicais. Um verbo de ação onde nós amamos na prática, doando o nosso trabalho enquanto professores, enquanto aquele que acolhe também, que entende o tempo deles. Então, estamos aqui para isso, para amar. A programação cultural da Assembleia Legislativa de Goiás reuniu música e expressão com histórias que inspiram. Um dos destaques foi o cantor Murilo Leal, que emocionou o público com um repertório variado e uma trajetória marcada pela superação. Amanhã também contou com um grupo de musicalização inclusiva da Orquestra Sinfônica de Goiânia, projeto que amplia o acesso à cultura para pessoas com deficiência. Bastante música, bastante arte e levando, né, esses jovens, essas pessoas com síndrome de Down a serem protagonistas da arte aqui na nossa cidade e do nosso estado. Isso é uma política pública, né, da Secretaria Municipal de Cultura. As aulas são totalmente gratuitas e os editais eles saem de semestre em semestre. Então, geralmente, no início do ano é lançado um edital. Na rede de núcleos existem outras atividades também, como violino, canto, coral, violão. E aí abre essas inscrições, né? O público faz as suas inscrições e as aulas acontecem na sede da Orquestra Sinfônica. E sempre no final do semestre acontece uma grande festa, que é um concerto onde nós celebramos todos esses trabalhos que são desenvolvidos lá. A gente trabalha não só habilitando, capacitando esses alunos, como também criando esse senso de coletividade, esse senso de pertencimento, de protagonismo dessas famílias virem prestigiar e celebrar o semestre que se passou. Então a gente traz um pouco dos repertórios que a gente vem trabalhando nos últimos anos, são quase 5 anos aí acumulando repertório, tem músicas que vieram lá do início, né? E músicas novas, tem uma música que a gente costuma fechar, que é uma música sobre a síndrome de Down, inclusive, e aí a gente está preparando com muito carinho, para ser lúdico, é para ser divertido, mas é para mostrar também que são todos muito capazes e muito musicistas. Quem acompanhou de perto reforça a importância da iniciativa. Lá na nossa escola nós também temos alunos com o espectro autista, com síndrome de Down, né? São pessoas que merecem nosso respeito, nosso acolhimento. Além da música, o público conferiu a exposição do artista plástico Augusto Manguci, com obras que traduzem a sensibilidade e identidade. Para o diretor de Cultura, Esporte e Lazer da Alego, Ricardo Fortunato, ações como essa fortalecem um papel social da arte. A música ela dignifica. E hoje o privilégio dos nossos artistas estão trazendo um glamour especial. E eu falava muito, assim, falo muitas das vezes, o privilégio é todo nosso. Então o nosso negócio é de inserir, é de fazer as ações sensuais, é de tocar no coração, é de demonstrar que a casa do povo é de todas as pessoas. Mais que apresentações, uma manhã de inclusão, talento e transformação dentro da Assembleia. Vamos seguindo agora. A Assembleia Legislativa de Goiás leva o reconhecimento do esporte também para o interior do estado. Foi uma iniciativa do deputado Ricardo Quirino, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte para a cidade de Acreúna, que recebe uma sessão solene especial em homenagem aos esportistas lá da região. Detalhes com Roberto Miranda. Há pouco mais de 4 décadas,
a cidade de Acreúna se destaca no agronegócio, especialmente na produção de grãos. E agora, o esporte também está pujante no município. Por esse contexto, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou uma sessão solene àqueles que fazem do esporte um instrumento de transformação social, inclusão e cidadania, reunindo autoridades, esportistas e a comunidade. Existem atletas de ponta, existem atletas também que estão lá na raiz, trabalhando, não só atletas, mas profissionais do esporte. Então, mais do que justo esse reconhecimento. E eu fico feliz de poder trazer para o município, não só porque facilita o deslocamento, mas também é uma forma de honrar o município, honrar os seus habitantes e os seus atletas. Desta vez, a sessão solene foi planejada pela Frente Parlamentar em Defesa do Esporte para homenagear a dedicação de quem vive a rotina das quadras, campos ou tatames, como as karatecas Juliana, Thalia e Lívia, que prestigiaram o evento. Durante a solenidade, as jovens atletas fizeram uma demonstração de karatê. É muito gratificante, dá muita força, tipo assim, a gente pensa em melhorar a cada dia. Um momento muito importante pra gente, né, por causa que a gente veio prestigiar nosso sensei, né, que sempre tá dando o melhor da gente. Achei muito bonito que chamar a gente. O objetivo da entrega do certificado do mérito legislativo aos atletas é garantir que o esporte seja, de fato, reconhecido e valorizado em todo o estado de Goiás. Este evento consolida o esporte como política pública prioritária no estado de Goiás. Por iniciativa do deputado Ricardo Quirino, hoje, aqui na Câmara Municipal de Acreúna, mais de 100 atletas foram homenageados. A solenidade em Acreúna marca mais um capítulo desse cronograma de interiorização das atividades da Frente Parlamentar. Com o apoio da comunidade e de autoridades locais, o Legislativo goiano reafirma o compromisso de investir no esporte como um pilar fundamental para a saúde e o futuro das novas gerações. É no futebol, no basquete, é no vôlei, é no futebol feminino, no karatê, em todas as modalidades hoje foram homenageados. Eu, como prefeito de Acreúna, agradeço o nosso deputado Ricardo Quirino pelo apelo, pelo incentivo, à Assembleia Legislativa, a todos os deputados também, que é muito importante. O estado de Goiás está alavancando, o governo também dando ajuda para incentivar com materiais, com carro, com hospedagem, com tudo, que se incentiva também o esporte no estado de Goiás. A gente fica feliz aí, um projeto que abrange muito, essa Câmara é muito parceira do esporte, e o esporte aqui na nossa cidade cada dia vem sendo melhor. Coordenador da Frente Parlamentar, deputado Quirino também reforçou que o trabalho vai além das leis. É o caminho para revelar novos talentos e formar campeões que levarão o nome de Goiás para o mundo. Quirino citou o nome de Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro. A ideia é que, com estrutura, o Estado possa ver surgir novos fenômenos do esporte. Assim como ele, garotos que estão aqui no estado de Goiás, estão aqui em Acreúna, que jogam basquete ou que praticam qualquer outro tipo de esporte, têm o sonho de ter um Oscar Schmidt, vamos dizer assim, no vôlei, um Oscar Schmidt na natação, um Oscar Schmidt nas artes marciais, não menosprezando os grandes nomes dessas modalidades, mas falamos assim em respeito por causa da sua memória. Então é muito importante, quem sabe, né? Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia, mas amanhã, quinta-feira, 9 da manhã, a gente volta com o Agora Goiás, ao vivo para você, na TV Assembleia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.